Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso EufêmiaCast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. E como vocês sabem, eu sou Raíssa França. Estamos aqui para mais um episódio, trazendo mais uma mulher inspiradora. Que vai contar um pouquinho da história dela pra gente aqui hoje, né, Meline? Isso mesmo. E antes de começar a apresentá-la, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e apoiadores que estão aqui fazendo nosso podcast acontecer. Isso mesmo. Primeiro, Cada Minuto, que sempre nos traz muita visibilidade. Maison Ferri, deixando a gente mais bonita. Beijinho. Tânia Pallets e... Alma de Sereia, com Olivia Gama. Um beijo, gatona. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Mais um programa com Olivia Gama aqui com a gente. E vamos apresentar a nossa entrevistada. Quem é ela hoje? Mas antes... Mulher, vamos pedir o pessoal... O povo, né? Vamos chamar primeiro você que está assistindo. Exatamente. Você que está assistindo, se inscreve no canal. Deixa comentários, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, né, Meline? E não só isso, mas não esqueça de fazer o seu maravilhoso Pix, que tá aparecendo aqui na tela, o nosso QR Code. E o nosso saldo bancário com zero, que a gente não recebeu Pix de ninguém. Que o Maciel Desenrolado botou na tela. Então vocês abram o aplicativo do banco. Não é só abrir a câmera do celular, tem que abrir o aplicativo do banco e direcionar para poder ler o nosso QR Code e ajudar com que você puder a manter o nosso programa sempre vivo, trazendo histórias de muito mais mulheres aqui para o nosso estúdio. E quem é a de hoje? Agora sim. Agora sim. Acertei. Lisânia, ela é casada e mãe de 2 filhos. Alagoana, criada no interior do estado. Logo depois foi residir na capital, aqui em Maceió, para concluir os estudos. Presidente do Instituto e fundadora do Banco Social do Manda Ver. Mas antes de mostrar a carinha dela, vamos fazer o quê? Roda a vinheta. Lisânia, seja muito bem-vinda ao EufêmiaCast. Um prazer te receber aqui hoje. Prazer, lindona. Receber todas, na verdade, ser recebida aqui por todas vocês. Receber né? todas vocês que estão nos assistindo. É claro, é isso aí. Todos, os olhares. É verdade, né? Sinto acostumada a estar recebendo sempre gente e hoje eu tô sendo recebida. Olha aí, chique. É uma honra. É isso. Olha aí, a vida É isso rodando. mesmo. E aí, quer começar, Meline? Sim, quero saber, começar do começo. Porque você disse aqui que há 4 anos insatisfeita com a dura realidade de tantas pessoas, você ali dentro, vendo aquela realidade acontecer, ali bem na sua frente, né? Você disse que a sua realidade é ali dentro da favela, você estava agora mesmo dentro da favela, teve que trocar de roupa, ir em casa, vai e volta, parará. E como é que foi isso? Como é que você disse assim, não, eu posso fazer alguma coisa pelas pessoas, eu posso fazer alguma coisa para ajudar a transformar essa realidade que eu vejo? Então, eu já tinha, assim, um movimento interno de sempre pensar na ajuda, no compartilhar com as pessoas, principalmente com aqueles que são os improváveis, né? Uhum. Os que não têm escolaridade, os que não têm acesso à informação, os que não têm acesso à tecnologia. E há 4 anos atrás, um amigo pessoal, né, um amigo íntimo, nascido e criado lá na região do Vergel, estava lá chamando a atenção do mundo para aquela região. E eu já acompanhava o trabalho, achava incrível, eu disse, caramba, que coragem, né? Que ousadia. E um dia ele disse assim, não, agora eu quero fazer um trabalho de gente grande, e para fazer trabalho de gente grande precisa começar a estruturar, né? E como bom começo, tem que se pensar na equipe, tem que se pensar nos valores, nos princípios, né, que vão sustentar todo o trabalho. E aí ele me fez uma ligação para pedir uma ajuda e disse, ei, deixa eu te fazer um convite, né? Eu trabalhava numa multinacional aqui em Maceió, e aí ele disse, deixa eu te fazer um convite. Larga tudo aí, vamos fazer um negócio doido aqui, vamos mudar o mundo, né? Eu achei incrível. Pô, Que massa. Vamos Muito mudar massa. o mundo, né? Aí eu disse pra ele, disse, então, né, eu tenho um filho, vamos mudar o mundo com mais responsabilidade. vamos devagar. Devagar, né? E aí ele, não, aqui a gente tá vendo um edital, e se esse edital sair, for aprovado, vai ser o nosso começo, a gente vai ter pelo menos minimamente o recurso para uma equipe, né, um aluguel, alguma coisa. Tá bom. Vamos correr? Aí eu fui lá, ele disse, o seu prazo tá curto. Aí eu corri, fui lá, pedi demissão. Trabalhava 6 anos na empresa, né? Pedi demissão, saí sem nada. E aí, quando eu cheguei lá, disse, aí ele fez, então, pra passar no edital, aí veio um então, né? Um então. Veja bem, não foi bem assim que eu quis dizer. As letras miúdas do contrato, que a gente esquece dele. Aí eu, então,
para passar no edital, a gente tem que fazer o CNPJ, o estatuto, a missão. Aí eu, oi? Aí foi aquele momento que a gente estava nos 45 do segundo tempo e tinha que entregar esse resultado para poder participar desse edital, né, concorrer esse recurso. E eu disse, então vamos embora. Onde é o escritório? Não tem escritório, não é computador, não tem computador, não tem nada. E a nossa ideia foi pegar eu tinha um computador em casa, um notebook, a gente ia para o centro, no Subway, comprava um sanduíche com uma água e aí ficava alugando a mesa, né? Porque lá tinha ar-condicionado, tinha banheiro e a gente passava a tarde lá. Boa ideia, um bom escritório. Não é? Já fiz muito isso, minha filha. Calor, Um café, de graça, né? cafezinho. Mas café, mas na A Subway. pessoa comprou um expresso, vai passar tarde À usando a tarde. energia do Tarde, né? Então foi meio isso. E aí, com a ajuda de alguns parceiros, como a Ambev, que manja muito de gestão, a gente começou os primeiros passos e a nossa grande decisão é, a gente é pequenininho, mas vamos começar com muita seriedade, muita responsabilidade, né? E ali a gente começou a escrever a nossa missão, visão, valores, quando a gente chegar no máximo, onde a gente gostaria de estar, o que é que vai manter, né? O que é que vai equilibrar as nossas decisões? O nosso valor, a nossa missão, a nossa visão. E ali a gente começou a rascunhar, desenhar, ia lá, mostrava para o voluntário. E aí, o que você acha? Não, vamos aprimorar assim. Não, acho que vocês não entenderam muito bem o conceito, vamos zerar. Então, isso era único e inovador no terceiro setor. Começar uma organização social por um caminho que nem as empresas às vezes começam, né? Desenhando missão, visão, que é valores. super importante, né? Pensando na primazia de tudo que iria acontecer a partir dali. E aí eu entrei, né, no primeiro momento, que loucura foi que eu fiz. Minha rescisão comendo de sanduíche. Pra poder... Ela não teve Não teve, rescisão. né? Quem pede demissão Mas tem um tem um pedaço, salário, né? é, Um só um décimo. salarinho, é. Né? Eu olhei pro meu marido e disse, que loucura que eu fiz. E minha filha, o que é que você tomou? Não, E mas aí? ele é um grande apoiador, né? E aí ele olhou pra mim e fez... Ali, pra mim, foi a decisão máxima para que eu continuasse na rota. Ele disse, minha filha, olha só. Você tá querendo algo novo, tá querendo uma movimentada. Vá. Se der errado, a gente começa tudo de novo. Então era o que eu precisava. É isso mesmo. Arrasou. Aí eu disse, cara, se a minha casa tá em paz, o que eu enfrentar lá fora, depois eu volto e choro no meu travesseiro, renovo as forças e vamos embora. E Menina. aí? E aí, o edital? Aí rolou, deu tudo certo. Desafio, né? A gente começou, entramos na fase do edital e diferente das outras organizações no Brasil todo, era uma concorrência nacional, a gente tinha uma problemática diferente de todos os outros. O estado de miséria que as famílias se encontravam, a fome. No meio de uma capital como a nossa, né, a capital bela, conhecida pelo Paraíso das Águas, a gente tinha um estado de miséria muito grande. Então, o edital era para contemplar as crianças na cultura e no esporte, e como que essas crianças praticariam cultura e esporte sem comer. Tinha o básico. Né? Então, a criança chegar para praticar uma atividade com 2, 3 dias, tomando às vezes o café preto, ou muitas vezes a mãe colocando pão na água para inchar, para colocar uma garapa, coisa desse. Então o patrocinador ficou ali, caramba, isso é um contexto muito extremo, né? Mas aí a gente ficou, não, mas a gente vai mobilizar a sociedade alagoana, né? Vem quem ajuda, quem pode dar suporte. E aí, nesse momento, quando não, agora engajou, foi. A gente teve um apoio fundamental no nosso início, que foi do Buffet Isabel Pinheiro. Né? Elas são maravilhosas ali, mãe e filha, que tem uma missão linda, né? E uma qualidade surreal. E essas duas mulheres toparam um desafio e mensalmente elas conseguiam garantir todos os cereais e proteína para refeição e café da manhã de 240 crianças. Poxa. Que massa. Né? viu? Então, assim, foi o nosso começo incrível, né? E a partir daí, a gente começou a chamar a atenção da sociedade. E aí, gente, dá para ajudar aqui, né? Quem pode? Aí é uma padaria que dá o pão, é um voluntário que traz uma dúzia de banana e já bate ali uma vitamina. E assim a gente startou o nosso começo ali, junto com as crianças, em 2018, atendendo 240 crianças com cultura e esporte, todas da comunidade do Vegel, né? Que estão ali nas margens da lagoa. E o escritório continuou sendo a Subway? Então, aí a gente com o tempo era na Subway, às vezes tinha um parceiro aqui Chique, né? que nos convidava para conversar, e a gente pode ficar aqui no seu sofá, né? Né? Que hoje é um dos nossos conselheiros, ele tem uma pousada, a gente ficava lá no sofá também da pousada dele, né, usando, até que a gente conseguiu um prédio, alugar um prédio, que era um prédio antigo, uma antiga padaria lá no Vegel. Conseguimos reformar com
a ajuda da sociedade mesmo, né, ali, doação e tal. E aí a gente começou minimamente a ter um espaço para trabalhar, né? E aí não tinha nada no espaço, não tinha micro-ondas, não tinha frigobar, não tinha coisa nenhuma, né? Tudo que a gente tinha eram os computadores que quando batia na mesa ele desligava e a gente começava os trabalhos tudo do zero. Tranquilo. Era tudo em paz, né? Tudo muito tranquilo, né? É assim. Não tinha carro, não tinha nada, né? E a gente tinha que estar nessa Só tinha o realidade. lepo-lepo. É verdade. Só tinha o lepo-lepo. É verdade. Eu não tenho carro. É verdade. Dava nem Boa. pra comprar quentinha. Eu lembro É. que tem uma senhora lá que nos ajudou desde o início. A gente chama ela de Tia Cícera. E ela é da comunidade. E ela, não vamos desistir não, vamos desistir não. E aí ela trazia da casa dela um depósito assim, daqueles de sorvete. Sim. Com arroz, feijão e salame, que era o que ela tinha em casa. Aí eu, Diga aí. o fundador e a colega de trabalho, a gente dividia aquela quentinha ali, né? E ela com muito carinho, às vezes ela com vergonha dizia, é porque eu não tenho carne, é por isso que eu botei ovo. Eu disse, não, tia Cícera, mas ovo já tá luxando aqui, né? E assim, foi esse o começo, né? E a gente contava muito com os visitantes, né? Um voluntário que vinha visitar, e aí voluntariamente trazia um bolo, né? É. E aí voluntariamente trazia uma bolachinha, e aí... Tipo, a pré-requisito de você chegar aqui é trazer, por favor, alguma coisa pra gente Comida, comer. Menina, a gente ri hoje, né? Mas deve ter Não, sido... a gente ri hoje, assim, é óbvio, claro, é evidente que você tá contando aí, é uma coisa que não vai chegar muito, né, não vai chegar, tipo, a minha história não é parecida com essa, mas assim, a gente olha para o passado da gente, acho que todo mundo, até quem tá assistindo também, e se vê em algumas situações, né, de tipo assim, você tá falando de questão do mandar ver, eu fui coordenadora durante muitos anos de uma pastoral da igreja, onde a gente fazia visitas e a gente levava, né, ajuda para as pessoas que estão nas ruas, também visitava abrigos, enfim. E tinha gente, às vezes eu marcava, gente, ó, hoje nós vamos para tal lugar e a gente precisa levar, sei lá, bolo e não sei o que pro pessoal de lá comer. E chegava no dia, não tinha nada. Não tinha nada, assim, pra gente levar. E eu ter que tirar do meu bolso, e eu era estagiária na época, não tinha dinheiro, assim. Tirar do meu bolso, os meninos fazendo cotinha, ia na padaria, chegava e falava, moço, por favor, doe pão pra gente. Aí o cara dava 100 pães, e a gente levava, e era assim. Às vezes, tipo, a gente não tinha o que levar pra quem tava na rua, mas a gente dava os nossos pulos, né? Eu me lembro Pra tentar. Eu me lembro de um episódio a gente atendia no início as crianças aos sábados, porque a gente usava um espaço de uma escola estadual como um lugar onde a gente usava como polo, né, ali para atender as crianças, então eram os sábados. E eu me lembro que teve uma sexta-feira e a gente estava sem um recurso. A gente até tinha recebido uma doação, mas deu uma inconsistência na conta bancária e o recurso ficou travado. E outro dia tinha que ter lanche para as crianças, né? E eu sentei com esse meu amigo fundador e eu disse, caramba, e agora? E a gente ficou assim, o que a gente vai fazer? Trazer os meninos amanhã, eles têm uma expectativa de que aqui vai ter pelo menos um lanche. Alguma menina. coisa vai rolar aqui, né? E aí eu lembro que a gente foi para um shake de uma amiga nossa jantar e a gente ficou lá sentado e a gente, meu Deus, né? Dá uma luz agora, aqui, né? E aí de repente chegou uma empresária do ramo de internet aqui de Alagoas, que já tinha uma admiração pelo trabalho. E aí ela sentou, tava lá também, sentou e disse, e aí, como é que tá o trabalho? E a gente falou, né, como que tava o trabalho. Ela disse, cara, qual o desafio? Eu disse, o desafio é amanhã, dar lanche para 240 crianças. Ela disse, quanto custa? Me deu o nome das 200 crianças, a minha equipe vai preparar e vai mandar. E eu, caramba, né, assim, que provisão. Acho que quando você faz o bem, você termina atraindo o bem. Mas né? é isso mesmo, é. E como é que funciona na prática, assim, o projeto, Lisânia? Hoje a gente está numa outra fase, né? Hoje a gente saltou de 240 crianças, a gente chegou a atender 620. O que era, aos sábados, elas tinham direito a uma oficina. Hoje a gente atende de segunda a sexta. E aí cada criança, dentro da sua oficina, recebem 2 atendimentos por semana, né? Então, seria 2 aulas, né, dentro da modalidade que elas estão inseridas. Continuamos na escola do estado, temos um espaço próprio que a gente está, aos poucos, à medida que as pessoas vão doando, a gente está conseguindo levantar a estrutura para ampliar o atendimento, né, como um campo de futebol, né, e aí as pessoas voluntariamente, a gente tem dentro do nosso site uma aba de doação que você pode ser um doador recorrente, tipo Netflix, né, com cada cartão lá a partir de R$5, mas a gente tem as empresas que entendem, eu queria trazer 100 chuteiras para as crianças, manda numeração, a gente tem todo o cadastro. Então, assim, a nossa organização hoje,
ela tem uma estrutura de governança muito redondinha, que termina deixando tanto o doador como o parceiro muito confortável, né, nesse processo. Tipo, a gente tem ficha, a gente tem uma pedagoga que olha, a gente tem uma psicóloga que ampara as crianças e as mães das crianças, importantíssimo para que o nosso trabalho se consolide na comunidade. Nós temos o apoio dos líderes comunitários, que lá no início a gente teve um entrave com o tráfico, hoje a gente não tem esse problema mais. A gente circula, a gente trabalha, na verdade, dentro da comunidade e eles colaboram da forma que podem. Então, hoje a gente recebe essas crianças dentro dessas modalidades de segunda a sexta. Era uma coisa que eu ia perguntar, sobre essa receptividade das pessoas, se teve algum obstáculo no início. Tivemos sim. Lá no início, infelizmente, a comunidade tinha 2 facções, né, que dominavam. E enquanto 2 facções, às vezes tinha crianças que não podiam vir para a aula durante um determinado tempo, porque a facção rival do bairro do lado que ela morava estava em conflito com o outro lado. E aí a gente ficava nesse meio campo, em negociação, para liberar as crianças. Tivemos que negociar uma conversa amistosa com os traficantes que ficavam na porta da escola comercializando drogas. E aí os pais não tinham segurança de mandar as crianças, né? E a gente pedir, né, que eles pudessem ir para um outro local. A gente não tem poder de intervir nesse tipo de atividade, mas o que a gente queria ali era trazer, que eles compreendessem que a gente estava trazendo um bem para a comunidade. E aí ver, por exemplo, pai de alunos que estavam envolvidos no tráfico, dizer que estava abandonando o tráfico por causa do resultado do nosso trabalho. Né? Criança, por exemplo, uma criança que foi livre do suicídio. A nossa assistente social salvou uma das nossas crianças do suicídio. Ela tomou uma droga lá muito forte e a gente conseguiu socorrer e hoje essa criança está recuperada. Ela estava saturada de viver numa família que era traficante. Os pais, os avós, e ela não queria aquilo para ela. Então, assim, é um trabalho fundamental. Eu ia perguntar isso pra você, assim, teve alguma história lá dentro, né, durante todo esse tempo que você tá, que mexeu muito com você e mudou a sua vida, assim, ou a sua forma de olhar? Teve, acho que 2 momentos que foram pra mim marcantes, e o segundo deles foi bem decisivo, né. Um primeiro momento foi uma família, uma mulher de 27 anos, mãe de 5 crianças. Nitidamente, olhando para as crianças, você vê que as crianças têm algum tipo de deficiência, né? Os braços mais curtos, finos, o abdômen distendido. Uma das crianças com 6 anos ainda não falava, não conseguia se comunicar. E essa mulher, ela era viúva, porque o marido era envolvido no tráfico. E ela foi expulsa do barraco dela, dos traficantes que assassinaram o esposo. E ela estava com essas crianças numa situação insalubre, não conseguia trabalhar, né? Não conseguia um benefício social, porque infelizmente o governo não reconhecia barraco como moradia, então ela não tinha um comprovante de renda, né? E aí a gente começou a ver a criança, uma das crianças todas recebidas no projeto, uma delas estava com um comportamento muito diferente. E a gente começou a tentar com parceiros levar para a área da saúde para comprovar que a criança tem algum problema. E nesse meio a gente descobriu que a criança estava com leucemia, fora todos os outros problemas. E aí foi, em menos de 6 meses, a gente perdeu essa criança. Né? Já estava tarde demais porque ela tinha outros agravantes. Então ali foi um choque pra gente, de indignação mesmo, de dizer assim, caramba, tem uma mulher aqui que infelizmente às vezes o único movimento que acontece é vamos tomar os filhos que ela está sendo responsável. Criança passando fome em situações salubres, mas ela estava só, ela tinha 27 anos, uma aparência de uma mulher de 40, sem os dentes, né, totalmente destruída, tentando segurar 6 filhos com deficiência dentro de casa, sem trabalho, sem benefício social. Então esse foi um choque de indignação. Postamos nas redes assim, com muita indignação, com muita força, para dizer, caramba, isso aqui tá no meio da capital alagoana, gente, com que a gente não tá vendo, né? Por que a gente sonha em ir pra África, se, em primeiro lugar, não desmerecendo, mas se a gente tem isso dentro do nosso território. Né? Então isso mexeu, para mim, ali eu tomei um choque, e um segundo movimento foi a pandemia. Né? Até o início da pandemia, eu trabalhava no escritório, com toda a frente administrativa do escritório. E aí, no início da pandemia, a gente ficou impedido das aulas com as crianças, desse movimento. E eu vi as pessoas chorarem e gritarem de fome dentro do Vegel, brigando por 1 quilo de arroz. Eu nunca tinha assistido uma cena dessa, assim, diante dos meus olhos. E quando a gente passava nas ruas, todo mundo de porta fechada. A orientação que a gente tinha, gente, fecha as portas, né? Vocês estão num lugar sem segurança, questão de saúde, né? E eu disse, e agora? Se a gente ficar em casa, o povo vai morrer de fome. Aí vocês continuaram trabalhando?
A gente começou a gritar na rede social. Uma campanha, dizer, gente, tem gente aqui que trabalhava do sururu com renda de R$300 ou trabalhava como diarista, seja como pedreiro ou na casa de uma família, né? E agora elas não podem sair de casa. Primeira ordem que elas receberam do Ministério da Saúde, né? Ficar em casa. Que casa? Eu vi muito isso. Um barraco de 2 metros para 6 pessoas. Aí o segundo comando, lavem as mãos por questão de segurança. Não tem água encanada na favela. Né? Então, assim, todos os protocolos de saúde eram impossíveis de ser atendidos pelo favelado. Eu acho que eu vi post de vocês falando sobre isso. Lembrei agora. Porque, realmente, né? Se você parar pra analisar como que a gente cobra esse tipo de você ficar em casa. Eu vi muito isso também. Muitas matérias que eu fiz, né? Falando sobre ficar em casa, lavar as mãos, sabonete. Que sabonete? Isso é luxo pra quem mora na favela, né? Pra gente, não. Pra gente não é luxo, mas pra eles, com certeza. A gente conseguiu colocar 3 pias na porta do instituto, conectada à nossa água, e todo dia a gente colocava sabonete lá, e uma grande faixa, lave aqui suas mãos. E aí a parte chocante não foi lavar as mãos, a parte chocante foi ver crianças dizendo assim, vamos beber água, que aqui tem água limpa. E eles bebendo na torneira. Então, ali a gente conseguiu mobilizar. Nos 150 primeiros dias de pandemia, atendemos 12 mil pessoas. Diga aí. Com alimento, água potável, material de higiene pessoal. Mais de 40 mil máscaras a gente conseguiu distribuir, né, com a ajuda de parceiros. A própria sociedade, porque a gente fez uma campanha, compra uma máscara e a gente doa outra. Né, e aí a gente conseguiu ir fazendo movimentos assim. Então, naquele momento, eu estava com toda a minha família, porque eu já estava com minha segunda filha, bebezinha. Minha avó tem mais de 80 anos. E aí eu vi alguns amigos jogando umas indiretas, né? Sim. Tipo, é louca, tá botando sua família em risco. E tal. E eu confesso que muitas vezes eu chegava em casa, eu chorava, sabe? Era o desespero de tipo assim, eu posso morrer e deixar meus filhos. Era uma fase em que não existia recuperação do Covid, a gente achava que ia pegar e ia morrer, né? E aí eu disse, bem, e se eu ficar entubada, minha filha ainda mama? Caramba, eu deixo com quem? Eu não tenho mãe, não tenho sogra, né? E aí eu fiquei naquele conflito interno, e assim, eu fiquei com Deus ali, sabe? Eu, Deus, e pensando e refletindo, e eu vi como a equipe estava engajada, ninguém estava com medo de morrer. Ninguém estava com medo do Covid, a galera estava mais preocupada com a sobrevivência dos nossos atendidos do que com a própria sobrevivência. E quando eu vi aquilo refletindo em casa, eu parei e pensei, eu disse, bem, se a gente já perdeu o medo de morrer, pelo que a gente está fazendo, é porque a gente está no nosso propósito de vida. Então vamos para cima. Minha família está em casa, guardada, né, assim, está comendo, então a gente cumprindo, claro, todos os protocolos sanitários, a gente foi para cima. E aí a gente dobrou a nossa carga de trabalho, chegamos a trabalhar 14 horas, fazendo triagem de alimentos para distribuir à comunidade, porque a gente desenhou um grande circuito para que a cada 15 dias uma família recebesse uma cesta básica dentro do mesmo padrão. Entendeu? E a gente desenhava essa cesta, porque aí com 15 dias a gente sabia que o protocolo era voltar naquela mesma família, que tinha pego há 15 dias atrás. Né? Sempre tentando colocar uma proteína, um leite, pensando nas crianças. E aí a gente fez esse atendimento maluco aí de 12 mil pessoas, 150 dias de campanha, né? A gente teve apoio da Nestlé, apoio da Fundação Banco do Brasil, de outros parceiros aqui, locais, a própria sociedade, né? Parava os carros lá, abria as malas, com 4, 5, 6 cestas. A gente fez uma campanha, gente, se você não quer sair de casa, diga, a gente vai buscar. A gente ia buscar com os voluntários, né? Então, quando eu vi isso, eu disse, agora não dá mais para desistir, não dá mais para voltar atrás. Né? Acho que agora não é um caminho sem volta, né? Ajudar as pessoas. E tem quantas pessoas hoje em dia no Manda Ver? Assim, de voluntários e tal? Como é que funciona? Colaboradores nós temos 32 atualmente. E voluntários eu perco essa conta, porque a nossa ideia de voluntariado é muito diferente do que às vezes a galera tem como contexto. Né? Então a gente tem o voluntário que quer estar com a criança, né, dando suporte. A gente tem o advogado que quer ser voluntário na área jurídica e ele faz a revisão de contratos, ajuda com parceria. Eu tenho voluntários que trabalham só na frente de projetos para nos ajudar a captar através de editais. Então, assim, a pessoa se apresenta no instituto ou pelo site ou entrando em contato com um dos nossos telefones no WhatsApp. Ela diz, cara, eu quero ser voluntário. Minha pergunta é, você quer fazer o quê? Né? Porque às vezes a pessoa é advogado, mas ela não quer ser voluntário como advogado. Ela quer ir pra cozinhar. Ou às vezes a pessoa é professor, mas ela não quer dar aula para criança.
eu queria ir para o escritório, arrumar documento, tudo. A gente está aberto para receber a força do voluntariado, seja os universitários que trazem muita expertise, né, de solução para o território, mas a própria sociedade que chega lá. Eu tive um grupo de voluntários que foi lá para cortar o cabelo das crianças. Foi lindo, né? Então, assim, a gente tem esse movimento muito grande, depende muito do momento que a gente está, a gente consegue mobilizar um número significativo de voluntários. Muito bom. E você me explica um pouquinho sobre a questão do banco. O banco faz parte do projeto do Manda Ver? O banco é o projeto louco e destemido do Manda Ver, né? Assim, uma das nossas frentes na nossa missão era a geração de renda da comunidade. Fizemos um estudo com o Sebrae de que a nossa comunidade que vive, né, da pesca do sururu tem uma renda média entre 300 e 350 reais por mês. E a grande maioria, pelo menos 70% aí, são as mulheres que têm esse papel de cuidar e sustentar as famílias e estão numa cadeia produtiva que tem um processo insalubre e sacrificante e que muitas vezes, não por maldade, mas por necessidade, envolve as crianças nesse processo. Então, assim, não adianta dizer, estão botando as crianças para trabalhar. Não. A criança trabalhando, ela garante um pão no final do dia. Então, a gente tinha que dar um suporte à comunidade, né? E aí a gente começou a pensar em soluções sociais, e aí surgiu lá em 2019, a gente ia criar um mercadinho social. A gente queria resolver o problema socioambiental, 8 toneladas de resíduo de sururu por dia, que o governo não consegue retirar de dentro do vegel e fica totalmente insalubre, criando doenças, enfim, um bocado de coisa. A gente queria criar uma solução a partir da casca, né? Queria que a comunidade trouxesse a casca de uma forma limpa, para poder ela ser utilizada em subprodutos e automaticamente eles teriam direito a um valor de escolher dentro de uma estrutura o produto que eles iriam levar de cesta básica. Essa foi a nossa ideia inicial que a gente submeteu ao edital do Maceió Inclusiva. E não deu muito certo porque na hora de startar o projeto começou a pandemia. E aí a gente tinha alimento demais para segurar com um processo desse. Aí a gente repensou. Como a gente já tinha uma paixão, né, já tinha um conhecimento sobre o banqueiro dos pobres, professor Yunus, de Bangladesh, que é uma região muito pior do que o que a gente estava vivendo aqui. A gente começou a estudar essa metodologia e ver qual era o impacto do microcrédito em comunidades, né, o acesso ao financeiro. Então a gente descobriu que não tem lotérica, não tem caixa 24 horas, não tem acesso bancário da comunidade do Vegel dentro da própria região. Então, eles produzem hoje 1,2 milhões de renda informal por mês, segundo o estudo, e essa renda fica na adjacência. Porque quem sai para receber na lotérica compra fora. Quem sai para tirar um benefício do governo fica fora. Então, a nossa ideia era manter a riqueza do território dentro do território. Porque o próprio professor diz, não existe território pobre, existe território empobrecido. Então, a nossa ideia de erradicação da pobreza era ir no enfrentamento dessa situação da geração de renda e, ao mesmo tempo, garantir que tudo que fosse produzido dentro do território ficasse no território. E aí veio a ideia do Banco Comunitário, que a gente fundou em fevereiro do ano passado, oficializamos com a primeira linha, né, que foi a linha Eco Sururu. E aí um grupo de 40 mulheres passou por um treinamento de economia circular, gestão de resíduos, né, finança solidária. E aí, nesse processo, junto com outros parceiros técnicos, como o IABS, o Sebrae, a própria Braskem, que nos apoiou, hoje o que é que acontece? Esse grupo de mulheres trazem semanalmente um volume de casca, que está pré-estabelecido com elas. Elas recebem um recibo lá no ecoponto, né, que recebe esse resíduo, vai no nosso banco e recebe a sururote, que é a moeda social do Vegel. Com a sururote, ela pode comer, ela pode acessar produtos e serviços dentro do território do Vegel. Muito bom. Não sabia. Impressionante, né? Não sabia, não conhecia. Essa é a nossa primeira frente. Então, hoje a mulher que tinha uma renda de R$300, só nesse programa, ela tem por mês mais 260, dentro da mesma cadeia produtiva. Ou seja, ela está caçando o filé do sururu, ela vende na feira ou na banca dela, e a casca que ia para o lixo, ela guarda, seca e já ganha uma renda em cima da casca já também. Já ganha um valor a mais. Exatamente. Né? Deu uma aula aqui pra gente. Estou bem impressionada com Bem impressionada. Inclusive dimensão. com o trabalho de vocês também, né? Porque eu conheço, mas eu conheço pouco. Sendo bem sincera, eu conheço pouco. Conheço mais por rede social, assim, mas eu não tinha ideia da dimensão que é, né, o Manda Ver. E eu fico muito feliz que você saiu, né, recebeu
uma chamada e disse, vou aqui endoidar também. É. Que bom que nós temos esses doidos no mundo, né? Que bom que a gente tem essas pessoas que realmente pensam no outro, eu digo assim, que aprendem também, né, com o outro, que conseguem transformar a vida do outro, mesmo que seja com pequenas ações, pequenos projetos. E que bom que o Manda Ver conseguiu ter esse alcance enorme, né, que ele tem hoje em dia. E, dito isto, eu queria saber uma coisa aqui, que a gente tá vendo suas curiosidades. Deixa eu perguntar uma coisa antes. Você vai entrar aqui? Antes disso, vocês hoje têm feedbacks da comunidade, assim, do que é que melhorou, o que é que elas dizem pra vocês no Instituto? Temos sim, na verdade nós somos pautados pela comunidade. Arrasou. O que construímos como solução, temos outras soluções, é a partir de conversa com eles, com os líderes. Quais são as outras? Por exemplo, nós temos a parte de empregabilidade. Nós ofertamos cursos de capacitação. Em 2021, empregamos 465 jovens. Foram qualificados pelo Instituto e a gente fez a abertura de porta com o comércio e com a indústria local. Então, assim, eles falam, hoje a gente abre um curso, as filas começam às 5 horas da manhã, para pegar a vez, né, porque as vagas são limitadas. Ou como testemunho de uma senhorinha chamada Geleia, nessa semana a gente estava numa reunião com ela, para ouvir o feedback, e aí, como é que tá o projeto, né? Ela disse, a minha vizinha desistiu do projeto, lá no início, que ela não acreditou. Aí essa semana ela olhou pra mim, mulher, tu tá podendo, né? E eu disse, por quê? Aí ela disse, tu tá comendo carne num tempo desse que carne é cara. E ela disse, não, minha filha, com o filé do sururu eu não posso não, só pago minhas contas. Agora com as minhas cascas, eu como carne. Então assim, você começa a ver o impacto disso, né? Impacto em coisas que são, às vezes, pequenas pra nós, né? De forma geral, na sociedade. Mas quando você olha uma mulher começa falando isso, quando você olha uma mãe dizendo a importância de estar lá, porque a gente tem alunos, por exemplo, que é autista, e a criança melhorou no comportamento, melhorou no desenvolvimento dela, porque às vezes não, durante a pandemia mesmo, as escolas públicas, infelizmente, não puderam atuar, não estavam prontas para a modalidade online, mas o Manda Ver estava atuando. Colocamos uma rede de Wi-Fi gigante na escola e fizemos o que, infelizmente, algumas organizações não conseguiram fazer. Conseguimos 80 celulares com a Motorola, e aí as crianças vinham para o nosso espaço e a gente continuou trabalhando, desenvolvimento motor, né, comunicação, para que as crianças, meu pensamento era assim, meu filho está na escola privada, minimamente ele está passando um ano se desenvolvendo. A criança que está na escola pública, ela já tem um atraso aí, né? Natural. Às vezes por questão alimentar, questão familiar que não consegue ajudar no avanço, e com um ano parada. Essa criança ela pode se tornar um jovem inútil lá na frente, né? Mais descompensado com relação aos demais, para entrar numa universidade federal. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente trabalha esse movimento e a gente recebe diariamente, na verdade, o feedback dos pais, né? O feedback dos jovens, e a gente ouve mesmo. E aí vai lá, gente, plano de ação, né? Tem que mexer isso aqui. Os nossos clientes não estão satisfeitos com o nosso serviço. Ai, amei. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, antes de entrar em outras questões. Hoje, qual é o maior desafio de vocês? Mobilizar a sociedade para captação de recursos. O que é que vocês precisam hoje, assim? Tipo, sei lá, se vocês pudessem chamar voluntários, né? O que é que você... Quem você chamaria? O espaço aqui para pedir o que fosse, assim. Qual é a prioridade? A nossa prioridade é terminar o nosso complexo. Tínhamos uma problemática há 2 anos, a escola ia fechar porque não tinha aluno. O Estado ia fechar a escola. Só tinha 70 alunos. Fizemos uma campanha junto com o Estado e hoje a escola está tão cheia que não tem espaço para nós. Então hoje a gente conseguiu um terreno com um apoiador. E a nossa ideia é construir o grande complexo lá, já tem um campo de futebol complexo, para que a gente traga as crianças para esse espaço próprio, né? E a gente mobilizar a sociedade para entender que aquilo pertence à comunidade. Então vocês precisam de doações financeiras? Doações financeiras, material de construção, seja um engenheiro voluntário, um arquiteto voluntário, um pedreiro, uma construtora. Entendi. Acho que todo mundo pode dar um suporte aí de alguma forma. Massa, beleza. Foi bom perguntar, porque quem tá assistindo às vezes quer saber como pode ajudar, né? É, isso. Quer perguntar aí? Sim, não, vamos lá. Então, vi aqui nas suas curiosidades que você é pastora há 10 anos. É isso?
Essa curiosidade entrou porque a minha equipe não deixou passar, tá? Como Os é amigos isso? é uma grande provocação. Eu tenho a minha fé, né? Assim, a minha crença desde nascer. Na verdade, eu nasci em lar cristão e estou numa organização aqui em Maceió, que é o CR, né? Que é o Cultura do Reino. E nessa organização, desde os 17 anos que eu estou lá, eu tinha 17 anos de idade quando eu cheguei lá, fazendo um trabalho de gente grande. Na verdade, o meu encanto pela organização, pelo CR, é porque o olhar dele a respeito de reino de Deus, de eterno, de soberania, de fé, não tinha a ver com um rito religioso apenas, né? Nesse de aqui é porque eu sou muito religiosa, eu tenho que deixar isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas era uma preocupação real de entender que Deus se preocupa com o ser humano em todas as esferas. Deus não se preocupa só se você vai à igreja todos os domingos, mas Deus se preocupa se o seu projeto de vida, por exemplo, está dando certo. Porque se o seu projeto de vida não está dando certo, você só vai para a igreja no domingo para lamuriar. Você não consegue ir para celebrar, você não consegue para ter um momento de comunhão. Então, como que se cria momento de comunhão em lugares religiosos se a sua vida não está em paz? Então, ali eu comecei a receber meus primeiros desafios, né? Uma mentoria muito forte do meu pastor, que é um mentor pessoal, e ele começou a me desenvolver, entender assim, cara, a nossa vida com Deus não pode depender de um padre, de um pastor, de um líder religioso. A nossa vida com Deus tem que ser uma conexão direta. A primeira coisa que você tem que aprender é isso, né? Você pode ter mentores que lhe orientem, mas você precisa ter uma conexão direta. Você tem que ter paz em você, você tem que ter resposta e certeza em você. A segunda coisa foi propósito. Ele fala de propósito há 17 anos no meu ouvido. Propósito. Sem propósito você não vive, né? Sem propósito você não tem força, não prevalece. E a terceira coisa foi que, a partir do meu propósito, a minha paixão pessoal, eu achei espaço dentro da igreja, né? E aí eu comecei a trabalhar o que eu gostava dentro da organização que eu participo, né? E aí, a partir disso, eu acho que a gente vê pastora como um título muito religioso, mas tem mais a ver com uma liderança, né? Com o que você consegue entregar para o povo, com o que você consegue ensinar, do que necessariamente com o que você recebe. Eu já ouvi perguntas em trabalhos onde eu estava dizendo assim, sim, mas vamos vir para cá pro cantinho, né? Quanto é que você tira da igreja? Eu disse, não, você tem que fazer a pergunta ao contrário, quanto eu deixo lá. Eu não tô lá para tirar nada, eu tô lá para entregar, né? E aí isso muda tudo. As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada. Eu já passei por preconceito, por exemplo, por causa disso, com colegas de trabalho. Claro e nitidamente, tá? Então, você deve ser ladrona, né? Porque todo pastor é ladrão. Eu disse, depende. Depende do seu ponto de vista, porque você está generalizando. Eu não posso dizer que todo líder religioso que comete, por exemplo, um ato contra uma criança, e aí todo mundo da organização pensa igual a ele. Não, porque eu acho que caráter não tem a ver com a organização que você tá. Caráter é muito seu. É verdade. É isso mesmo. Líder em todas as frentes, né? No caso, menina. Líder. Tô chocada. E aí? Vai subir, vai ser líder também. Vamos pro confessionário. Vamos. Confessionário. Estamos falando de religião, de fé aqui. Entramos onde? No confessionário, No né? confessionário, exatamente. Confessionário é um quadro aqui que a gente faz uma pergunta, você responde o que vier primeiro na sua cabeça. E é um bate-bola aqui. Beleza? Vamos lá. Eu ou tu? Tu. Primeiro, crush. Olha, teve crush na infância. Pode ser um famosão, aquele que a gente pendurava o pôster no quarto. Eita, era o Júnior, do Sandy Júnior. Ah, mulher. Foi de Muito muito Universal. Era meu também. Ele nunca foi meu, não. O meu era KLB. Minha filha, você é 10 anos mais nova que eu, né? Eu tinha um caderno em alto relevo que a minha mãe comprou assim, ó, dele. O Júnior. Do O meu Júnior. irmão era da Sandy. Sim. Cada um com seu crush, né? Isso Pois mesmo. é. E eu achava que quando eles eram pequenos, eles eram namorados. Eu ficava arrasada. Meu Deus do céu. Porque Acabou já de tava- matar a dupla. Eles já estavam comprometidos desde muito novos. Isso me deixava irritada. Como é que eu vou resolver isso? Afastar os dois. Pronto. Meu Deus do céu. Uma loucura aí. Aí você sofre se nem conhecer. É, Né? uma brasileira que te dá orgulho. Uma brasileira que me dá orgulho, a minha madrinha, Dani Olha. Cruz. Beijo, Dani Cruz. Curadora da Vult Cosmético. Olha! Que arraso! Patrocina a gente, Contato Dani dela, Cruz. o contato, Sim. o WhatsApp. Pega aí, viu? Maravilhosa, uma pessoa incrível. Que bom. Admiro essa mulher, né? Bom pela saber. entrega dela. Já anotei aqui. Meu Deus. Uma mania. Eita, essa se eu não contar, eu vou ser apedrejada. Né? Diz a minha irmã
que quando eu vou no supermercado fazer compra, eu vou passando assim, jogando os produtos dentro do carrinho. Mas quando chega na área de sabão em pó, ela já até me filmou. Diz que vira um processo de meditação, né? Cheiro. Cheiro pra mim é uma mania. Aí você fica aqui. Ela disse, por que você compra todo mês e todo mês você tem que cheirar os produtos? Minha Por que gente. não leva só um tipo de sabão em pó? É 2, 3, eu disse, depende, porque tem semana que eu quero que a minha roupa tenha esse Esteja. cheiro. Sim. Eu tenho algumas manias com relação a cheiro. Eu estendo a roupa e cheiro pra ver se ela tá cheirosa. Cheirava- Quando eu vou dobrar o cheiro de Minha novo. filha, sabe qual era pior? Eu sempre gostei muito de ler, mas teve uma época que eu era compulsiva por livros. E aí eu comprava os livros, eu abria, ficava assim, ó. O povo olhava pra mim na rua, eu. Cheirando o livro. Tá A viciada. baba caía, eu acho. Tá viciada. Eu era Tá. viciada em livro. A minha mãe dizia, menina, o que é isso? Eu. Aproveitar que tá no confessionário. Essa foi uma das primeiras coisas que me encantou no meu marido quando eu comecei a namorar com Ele cheirava livro. Não, a roupa era muito cheirosa. Ah, sim. Ele disse, caramba, que roupa cheirosa. Aí, pronto, já me chamou a atenção. Ele riu, né? Meu marido era bem cheiroso no começo, hoje em dia. Eu digo, vá tomar banho, olha a hora. Mas no começo botava tanto perfume pra me ver. Hoje em dia. Minha filha, eu se depender de cheiro, tô lascado, porque eu não sinto nada. Eita. Eu não sinto nada. Às vezes a Raíssa diz, tá aqui um cheiro de barata. Não, mas eu sinto. E eu? Eu tenho um olfato muito. Com a Covid, eu fiquei O desafio, né? Eu também um passei pouco por isso. deficiente do nariz, mas eu gosto muito de cheiro e eu sinto o cheiro forte. Eu não sinto, não. É uma mania que chama atenção e às vezes me constrange, porque tudo eu pego o cheiro, às vezes eu fico com medo da pessoa achar que é porque eu tô dizendo que tá fedendo, mas Sim. não é. Correta. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? A pobreza. Senão não seria você aí, né? Quem é que você gostaria de ser por um dia? Por um dia. Caramba. Que sensacional, né? Bem, eu acho que se eu pudesse ser por um dia, eu acho que Deus não, porque quando a gente tem muito poder, a gente também tem muita responsabilidade. É demais, né? Mas eu queria, acho que, ser alguém que pudesse tomar decisões sobre, por exemplo, as leis do nosso país. Sim. Uhum. Mais de uma pessoa já falou isso até. É verdade. Você ganhou na Mega Sena Não. hoje. Pulou. Ah, quem é que você não gostaria de Tá ser ali por um embaixo. dia? Porque os dois estão grudadinhos, mulher. Tenha calma. O nariz é bom, mas o olho É, o olho tá ruim. tá rindo aqui. Quem é que olha você aí. não gostaria de ser? O presidente de nenhum país. Correta, também não gostaria de ser, não. Pensou da Ucrânia lá, ó, sendo bombardeado, desespero. O Bolsonaro aqui não sabe se é certo ou se é. Não. Se respirou, tá certo. Se deixou de respirar, tá errado, enfim. Eu não é queria muito ser confuso presidente, essa não, vida. também. Eu queria também não. Você ganhou na Mega Sena, o que é que faz? Primeira coisa. Primeira coisa, pensar num projeto de vida, pra vida toda. Que deixasse um legado para os meus filhos. A gente nunca sabe quando vai. Mas que ao mesmo tempo me desse prazer de todos os dias que eu tô trabalhando, assim como que eu faço hoje. Tudo bem. Muito bom. Eu ia sumir. Eu vou sempre falar isso, porque se eu sumir, vocês já sabem. Amiga, a Mas se gente... eu sumir como mãe, aí eu fico com peso na consciência. É, eu não né? tenho não, sou mãe de pet. Um mico que você pagou, um mico grande, assim. Caramba. A outra tá ali rindo. Não é? Deve saber. Eu sou uma pessoa que de vez em quando paga muito mico. Sabe? Assim, tentar lembrar de um que seja gigante assim. Pode ser o primeiro que você lembra. O mais recente. Ih, gente do céu. Quero saber, tô curiosa. Fiquei intrigada agora. Um mico que eu paguei. Uma queda, chamou a pessoa por outro nome. Ah, acontece. Eu sou péssima de decorar nomes. Ah, eu também. E aí tem gente que fica muito irado com isso. É. E no meio que eu vivo, falar sobre isso. É, imagino. É Lembra aí, terrível. mulher do micão? Ai, gente. Ah, do batom. É mesmo, falar sério. Eu tava na igreja, né, onde eu faço parte. E aí a cada 15 dias eu faço uma palestra lá. E aí, no meio da pandemia, eu lá com um batomzão vermelho, toda maquiada. Chegou a minha vez de subir. Quando eu tirei a maquiagem, que virei assim de lado, que eu olhei no espelho, parecia que eu tava me agarrando lá atrás do palco. Meu assim, Ah, Deus. tirou a máscara. Foi, tava toda Toda Ah, borrada. meu Deus, é o povo aí tá Aí pra eu- Lisânia, beijando atrás. Beijando antes de A entrar. senhora tá lá atrás se agarrando com quem? Que o marido dela tá ali na frente, né? Então, E eu, meu Deus, que desespero. Aí quanto mais eu esfregava, Piora. aí tirava a base, aí ficou aqui uma cor. Palhaça, outra cor, uma palhacinha. Né? E aí aquele desespero.
Meu Deus do céu. Mulher, tem vergonha que a gente... Eu lembrei de uma coisa, uma amiga minha, eu numa balada em São Paulo aqui, eu e essa minha amiga, ela tava com um batom laranja. E aí ela deu uma sumida e eu lá, né, aqui na boate, cadê ela? Do nada ela voltou. Igual uma palhaça. Menina, mas não tinha um lugar na cara dela que não tivesse o resto do batom. Aqui toda hora eu disse, tava falando dela, menina, eu encostei ali, fui dar uma deitada. Eu digo, deixa de ser mentirosa, você tá toda... Ó, você tava beijando na boca. E não era só um não, minha filha, porque essa melequeira toda aqui... Menina, tem uns batons que não são não dessa vida, né? Não Por pensaram quê? nisso. Não Eu já pensaram. passei por isso. E quando eu ia... Uma vez eu conheci um cara, eu disse, vou botar um batom vermelho, porque eu não beijo ele, né? De primeira. Boto o batom vermelhinho aqui, vou lá conhecer ele e não beija, porque ele vai ver, né? Não vai querer ficar de palhaço. disse? Não tem isso Oxi! Só Essa- foi, oi! Essa técnica Aí é... melou tudo. Não, minha filha, essa técnica é E muito Mas eu me antiga. lembrei de um fato que foi bem engraçado. Eu sou criada no interior, então até um tempo desse o meu título de eleitor estava lá no interior. Aí chegou a época da eleição, já fazia muito tempo que eu não ia lá, mas os meus irmãos moram lá. E aí eu fui pra eleição e meu pai vota no mesmo colégio. Aí ele foi comigo pra gente votar. E a gente vinha no corredor, a escola estava praticamente vazia, uma escola grande, e na porta de cada sala fica aquele fiscal de sala, né? E tinha uma moça, novinha, assim, acho que uns 19, 20 anos de idade. E aí eu vinha no corredor com meu pai, ele parou pra falar com uma pessoa e eu comecei a seguir. Ela olhou pra mim e fez, não acredito, mulher! Aí eu fiquei, é comigo ou não é comigo, né? E aí eu olhei pra lateral, não vi ninguém. E ela veio correndo, com os braços abertos, Deus, ela tava- gritando, não acredito, não acredito. E ela botava a mão assim, gritava. E eu disse, agora, o que eu faço, o que eu faço? Aí eu abracei ela, mulher mesmo, também não acredito, tu é verdade. E a gente ficou ali, não acredito, não acredito. Aí eu agradeci, Que é tal, você que mesmo. saudade. E aí foi embora. Quando eu passei, meu pai disse, quem era? Eu disse, não tenho a mínima ideia. Não acredito, eu também não acredito. Eu fiquei pensando, eu vou deixar a bichinha passar esse não, constrangimento. jamais. Aí eu entrei no jogo, né? Não acredito Meu também. Deus do É. céu. E até hoje, olha, moça, eu Se não você- acredito. não acredito. Você tá Se assistindo. você estiver assistindo aí, viu? Você acabou de Desculpa, mas saber eu não que ela não lembrava que era lembrava. você. Inclusive, manda teu nome pra nós. E um talento oculto, um negócio que você faz bem e ninguém sabe, assim. Pouca gente sabe. Ixi, acho que os meus talentos se misturam mais com as minhas manias. Ou então, talvez, a própria palavra, né? As pessoas sabem muito, é muito divulgado. Não sabem muito. Eu amo ler, né? Eu acho que ler pra mim é um hobby, né? Então, assim, eu passei muitos anos quase igual a você, não vi dinheiro, livro, dinheiro, livro, dinheiro, livro, dinheiro, livro, dinheiro, livro. E uma coisa que tinha dentro de mim, às vezes, de onde apareceu essa menina? 12 anos estudando, sem ninguém saber, sobre temas que atraem, né, a atenção do meu coração, como o mundo financeiro para aqueles que não têm acesso. E aqui eu não estou falando de bolsa de valores, investimento, nada disso. Mas como fazer a vida dar certo. Porque muito tempo que eu me dedicava a isso, e eu disse, meu Deus, um dia eu vou ter a oportunidade, né, de ensinar alguém. E aí eu ficava treinando, né, ali sozinha sobre a minha vida, fiz um bocado de coisa, dei um bocado de coisa errada. E eu ficava achando que um dia eu ia falar para muita gente, né, sobre isso. E ano passado eu tive essa oportunidade. Olha, Olha aí, nada né, por acaso. falei num evento com 3.000 participantes. Olha aí, bombou. Foi loucura, né? Então, Ela assim, faz a palestra dela. Faz sim. Lisânia, muito obrigada. Muito obrigada, não. Não terminei. Falta o objeto. Mulher, a gente pode agradecer e depois falar, né? Obrigada. Tudo bem. Qual foi o objeto? Ela tá ansiosa pelo objeto, É. porque eu disse que o objeto veio aqui. Tô gente, muito dentro curiosa. Dentro do meu bolso, né? E Eu aí, tô com ninguém medo. vê volume aqui no bolso, ela tá ansiosa. Tô com medo. Né? O que é que você trouxe pra gente? Eu trouxe quando disse assim, traga um objeto que representa você. Aí eu pensei, o que é que os meus amigos lembram de mim quando se fala? Né? E Sabão aí, em pó. Nada, eu podia ter trazido, né? Não Um porque sabão em pó, era. Pra gente Mas é cheirar. menos amigos que sabem de sabão em pó, é mais a família mesmo. De forma geral. R$100. Não, já quer fazer compra, mulher? 2.000 pesos. E eu vou explicar o que, é que significa isso daqui. Sim. Isso aqui é a moeda colombiana. Eu vi que você fez até aqui uma Eu fiz uma imersão lá na terra do Pablo Escobar ano passado. E aí eu trouxe algumas moedas lá pra cá. Qual é a ideia? Toda vez que se fala em dinheiro, os meus amigos remetem a mim. Porque eu sempre estudei sobre finanças, sempre quis ensinar as pessoas a darem certo.
voluntariamente, mesmo antes da organização social, todo amigo que iniciava um projeto, uma coisa, que pedia uma mentoria, pedia uma ajuda, eu ia fazer de graça. Fiz tanto de graça, até quando não tinha dinheiro, eu tirava de onde não tinha para ir ajudar a organizar finanças, ajudar a organizar tudo. É a minha área de atuação. Né? Ensino na igreja sobre isso, né? Sobre a construção da vida, do projeto pessoal, né? A partir do entendimento de que isso é dignidade na vida das pessoas. E aí, para mim, representa muito. E acho que a segunda curiosidade sobre eu ter trazido esse objeto, que é a moeda colombiana, é que há 2 anos atrás eu tive um sonho em que eu estava na Colômbia. E eu nunca tinha pisado fora do Brasil. E nesse sonho eu chegava e estava tendo um evento gigante e as pessoas queriam ler um livro. E todo mundo que subia, que pegava o livro no palco do evento, dizia que não enxergava as letras. E todo mundo subia e dizia, e eu ficava quando eu disse, eu vou tentar, ver se eu consigo enxergar a letra. E aí quando eu subi que peguei o livro, mas gente, tá nítido aqui, qual a dificuldade de vocês? E aí eu lia. E quando eu terminava de ler aquela página daquele livro, eu ouvi alguém dizer assim, que a partir dali, a pobreza estava sendo vencida naquele território. Eu sou uma pessoa que sou muito conectada e acredito muito em sonhos. Eu guardei isso no meu coração. Na vida. Guardei isso no meu coração, compartilhei com os mais íntimos e fiquei na minha. E os meus amigos diziam, um dia você vai para fora do país, você não é uma pessoa que vai falar só aqui. É uma pessoa que vai falar em outros lugares. E aí, quando foi ano passado, em maio, eu recebi o convite para fazer uma imersão na Colômbia, que é a maior referência do enfrentamento à violência e de transformação territorial. Ganhei, né, essa viagem, né, foi tudo pago por um patrocinador. E eu fui num grupo bem específico. E quando a pessoa disse, e aí, você topa para a Colômbia? Faz sentido para você? Eu contei esse sonho. Eu disse, eu estou há 2 anos esperando ir para a Colômbia. Porque eu entendo que lá, alguma coisa na atmosfera daquele lugar vai destravar algo em mim aqui, vai ampliar a minha visão, ou a de mais alguém, e aí eu vou ter mais força para ir lutar pelo meu propósito, que é a erradicação da pobreza dentro do território que eu estou atuando. Então, para mim, o dinheiro representa o crescimento das pessoas, as pessoas terem essa dignidade, e ser um dinheiro colombiano significa o primeiro país que eu fui com um propósito muito específico. Muito bom. Que massa. Amei. E aí eu trouxe pra vocês. Obrigada, Muito quando eu for obrigada. pra Colômbia eu vou levar, tá? Que não é da Meline. Vai não, metade é Gasta meu. toda não, viu? Vamos rasgar aqui no Eu meio. trouxe 2 que é 1 em 1. E esse é o seu, Ah, que lindo. Pra você não esquecer. guardar. Eu vou botar lá no meu escritório. E- É Isso. isso mesmo. Não esquecer, Olha não aqui, perder de gente. vista. O quadrinho Você Inspira. E Lisânia, muito obrigada. Agora sim, muito obrigada, né? Por ter vindo compartilhar um pouquinho com a gente. Uma ter aula, né? conversado, uma aula, né? Não sairemos as mesmas. Verdade. Dá. Eu tô Dá pra muito, gente com fazer uns muita 50 vontade. episódios. Dá. Dá. Mas eu já tô com muita vontade de ver onde é que eu vou me voluntariar aí nesse processo. Ei, já estamos devendo uma visita, as duas. Sim. Os Sim. seguidores também que estão acompanhando, já todo mundo me devendo uma visita. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu quero ir. É, Né? verdade. Você acha que se não vai presencialmente, mas de alguma forma consegue Não, chegar lá, sim. hoje modalidade online é É. massa demais. É verdade. Então, meninas, eu que agradeço, né, o carinho de vocês, né, de poder compartilhar minimamente, acho que os pontos mais fortes da minha história, dessa jornada. Muita gente não sabe como eu cheguei no terceiro setor, né, então, assim, acho que é dos primeiros momentos que eu tô falando sobre isso abertamente. Que bom. Nessa fase da minha vida que eu tô aí trilhando há os últimos 4 anos. Então, obrigado pelo carinho, pelo espaço, né? Acho que os seguidores que estão acompanhando, que estão vendo esse vídeo, poder compartilhar, divulgar o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo, acho que cada mulher que vem aqui, provavelmente eu tô tendo essa oportunidade de mostrar coisas que às vezes a gente não tem nem tempo nem oportunidade de apresentar. É o nosso Nosso propósito propósito. aqui. É isso. É que essas mulheres venham pra trazer um outro lado que as pessoas não conhecem. A né? gente Todo que mundo tem uma agradece história, demais. né? É E eu verdade. tô muito surpreendida, assim, positivamente, É. né? Porque Mãe, líder, né, esposa, não sei o quê. Quando você olha, você tá sendo multitarefas, as pessoas não têm noção do que se enfrenta. Então, assim, mesmo. foi incrível estar com vocês. Passou rapidão. foi rápido, não foi? Todo mundo diz E a isso. gente falou que bom. uma hora aqui. Que bom, ficamos muito felizes. Obrigada mais uma vez, Lisânia. E nós estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas a gente precisa pedir para que vocês mandem a sua história pra gente. Quem sabe, né? Não é você que vai estar aqui na nossa Exatamente. cadeira. Ou pelo menos ter a sua história contada por nós. A gente lê aqui a história. A gente quer dar o nosso conselho de amigo, porque o nosso Nossa conselho vale o quê? opinião, Ouro. Ouro. Vale o que aqui, ó.
Ó, vale muito, a gente tá sendo paga pelo nosso conselho já. Então manda a sua história Faz pra o gente. Pix! Manda a sua história pra gente, ó. Você manda ou no nosso direct lá no EufemiaCast, no Instagram, ou então nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que o Marcel é super desenrolado, vai botar, porque eu não sei de cabeça o Nem número, eu. tá? Próxima vez tu bota aqui pra gente ler. É isso. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso Mais mesmo, alguma e de coisa, fazer querida? doação. E com essa eu encerro. Beijo, beijo e até o próximo Mulher, programa. Beijo, tchau!